Mas antes de nós falar assim de produtos específicos, de fundos, vamos falar um pouquinho do cenário macro, Ulisses. Por que eu provoquei essa live, né? A gente tinha uma expectativa no início desse ano, né? E de redução da Selic, né? Que o juro ia cair, bolsa ia subir, aquele negócio todo. E a gente teve alguns imprevistos no meio do caminho que fizeram o Copom manter a Selic mais alta, tá? Se tu pudesse comentar um pouquinho o cenário macro, daí depois a gente vai falando um pouquinho mais dos ativos de renda fixa. A gente tem a gente tem um desafio hoje global que tem a ver com a inflação, né? Então, assim, no mundo inteiro, a gente está, pós-pandemia, a gente viu um surto de inflação, uma dificuldade, né, dos bancos centrais nas economias desenvolvidas e no mundo como um todo, de lidar com uma inflação mais elevada, com toda uma questão aí decorrente de cadeias de suprimentos, né? Então a gente viu vários termos novos, né? Onshoring e nearshoring e etc. Então as mudanças todas que foram sendo feitas, isso afeta a dinâmica de preços, né? As próprias variações de câmbio, etc. Então teve uma série de fatores, né? E é um tema global, tanto que as taxas de juros subiram, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. E aí o Brasil conseguiu, de fato, controlar a inflação, e aí começou a abrir espaço para uma queda consistente da taxa Selic, né, de novo, daquele patamar de 2 dígitos que a gente chegou, a gente achava que nunca mais ia voltar, voltamos, né? E agora, só que para continuar reduzindo os juros de uma maneira consistente, a gente também depende justamente do governo. A gente depende das contas públicas estarem em ordem, né? No final, uma coisa que a gente trata os títulos públicos como uma coisa, o risco soberano, etc., né? Mas quando a gente olha uma visão mais global, né, o pessoal chama de crédito soberano, né, e não de crédito ou soberano, né? Crédito soberano, porque justamente você é credor do governo e ele precisa estar fechando as contas, caso contrário, temos o risco de desembocar numa inflação alta. E assim, acho que a gente não tem um tempo tão grande assim que a gente viveu uma hiperinflação aqui no Brasil. Então todo mundo sabe que hiperinflação é péssima, um péssimo distribuidor de renda. Então, assim, inflação de maneira geral todo mundo quer combater porque é um péssimo distribuidor de renda. Tipicamente, quem pode menos é quem mais sofre, infelizmente. Então, obviamente, é uma questão social. E, por outro lado, né, então, para você abrir espaço, para você cair de forma consistente o juros, você precisa estar com as contas em ordem. A gente vê todos os dias nas matérias, nos manchetes, que justamente a questão fiscal ela está longe de estar em ordem, né? E isso é engraçado porque você pode pegar, independente da ideologia, direita, esquerda, né? A gente vê que o populismo ele leva, né, a mais gastos, né? Ele leva a uma desordem das contas públicas em maior ou menor nível, né? E isso tem afetado a capacidade da gente conseguir atingir aquele negócio, aquele conceito básico que qualquer pessoa sabe que gastar menos do que ganha, né? Então, assim, a gente está há anos já, a gente teve uma regressão ali, alguns anos atrás, que a gente vinha conseguindo gastar menos do que ganha antes dos juros, né? Sempre não dá em absoluto, esquece, né? Mas antes dos juros, em algum momento a gente passou a ter um déficit e nunca mais saiu dessa conta negativa, então a gente está sempre correndo atrás do rabo ali, com o nosso endividamento como nação aumentando. Então, assim, isso gera justamente uma expectativa negativa, né? Isso exige, né, os investidores, não só brasileiros, né, mas principalmente os estrangeiros, exigem uma taxa de juros maior para compensar por esse risco, né, justamente dessas contas fora do controle, né, ou não tão bonitas assim, vamos dizer, e é isso. E aí, quando você começa a ter, né, os sinais de que efetivamente você não está preocupado com um arcabouço fiscal saudável, né, começa justamente os receios de que o Brasil de sempre, né, está de volta aí e que isso pode desembocar em mais gastos e mais inflação,
né? E daí todo mundo sabe o que acontece. Então, na dúvida, você fala, talvez tenha que segurar um pouquinho aí a atividade, talvez tenha que segurar os cortes de juros, etc., justamente para controlar uma potencial inflação que vai se desancorando. E é interessante que a gente hoje tem a inflação num nível adequado. Então, não tem a ver com a inflação corrente estar fora do nível adequado, mas tem a ver com a expectativa. Expectativa, né? O que influencia a expectativa? Percepções influenciam a expectativa, né? E a expectativa, ela influencia as tomadas, as decisões de hoje, né? Então, se você tem uma expectativa desancorada, como é o caso hoje, eventualmente você começa a ter mais receio, né? E aí que sobem as taxas de juros negociadas no mercado financeiro, justamente da incerteza que a gente tem. Se o Brasil tivesse num ótimo caminho, né, de tudo sob controle e o governo mostrando que está preocupado com a saúde financeira das contas públicas, etc., né, provavelmente a gente veria taxas de juros mais baixas, provavelmente veria as empresas tomando dívida, mais acesso ao crédito, tomando dívida mais baixa, etc. Essa é a melhor coisa do mundo, né? Mas Exato. nem todo mundo pensa assim,